Olá, tudo bem? A proposta da reflexão de hoje é falarmos sobre Estados nacionais no século XX. Vamos explicar o conceito de nacionalismo, patriotismo e as principais características das formas de Estados que estão colocadas dentro dessa nova conjuntura após a queda da Bolsa de Nova York. Pois bem, o nacionalismo não se tratava de uma política nova a ser estabelecida dentro dos Estados europeus. Ela já vinha sendo objeto de difusão desde o início do século XVI, quando se formaram os Estados nacionais, que necessitava, para que então pudesse se estabelecer essa nova forma de Estado, uma união entre os diferentes povos que faziam parte de um determinado território, numa determinada região, tendo em vista que a Europa é um continente, né, com uma diversidade étnica, cultural muito grande. E a Alemanha, assim como a Itália, são dois países que fazem parte desse momento, né, dessa nova forma de Estado que é formado, mas que só conseguiu se constituir como Estado a partir de 1871. Tanto uma quanto a outra nação, elas tiveram dificuldades muito grandes, tendo em vista a sua diversidade étnica, cultural, política, não conseguia se chegar a um consenso. E após a Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha e a Itália, elas saem destruídas, assim como várias outras nações saem destruídas na Europa por causa da guerra, né? Elas têm a sua autoestima muito baixa, né? É uma sociedade de desmoralização, são sociedades que foram desmoralizadas com a Primeira Guerra Mundial. O nacionalismo significa o sentimento de pertencimento a um povo, a um território e a um governo, tá? Um nacionalista, né, ou um líder que seja nacionalista, ele possui amor a esses elementos, e onde quer que ele esteja, ele vai exaltar e nunca diminuir o país a qual ele pertence. O patriotismo significa o amor aos símbolos que fazem parte da nação, né, que são as armas, o selo, o hino nacional e a bandeira nacional. Um patriota, ele jamais se curva diante de uma bandeira que não seja dele, principalmente quando essa bandeira se trata de um opressor ou um inimigo potencial. Então, o que nós temos a partir desse momento, né, em que começam a se formar novas configurações de Estado, os Estados nacionais, eles surgem a partir da degeneração ou do esgotamento das políticas e práticas liberais que foram aplicadas desde o século XVIII ao início do século XX. Já no início do século XX, já havia um descrédito no que diz respeito a essas políticas, tendo em vista que já não atendiam mais a ansiedade e a necessidade
da população. Na medida em que esses grandes monopólios que são formados, eles não são regulados mais por ninguém, senão por si mesmo, né? Eles agem ao seu bel prazer e a sociedade ela vai empobrecendo e o grande fator dessa falta de controle, né, foi a falência do sistema capitalista, quando a Bolsa de Nova York quebrou, né, devido ao aumento da produção, onde não havia pessoas que tivessem condições de comprar as mercadorias, e uma inflação galopante também, né, fez com que todo o sistema capitalista ele entrasse em falência. Neste momento, alguns países já se preparavam e alguns já haviam, né, feito uma escolha alternativa, no caso o socialismo. A Rússia é o primeiro país a estabelecer uma nova forma de Estado ainda no ano de 1922, mas é um pouco antes que ela toma essa decisão. Uma vez que ela estava inserida também dentro dos países que faziam parte da Primeira Guerra Mundial, seus líderes se dão conta que aquela luta não era deles, aquela guerra não era deles, porque eles eram um país eminentemente rural, com características feudais, grande maioria da população camponesa, um país extremamente pobre, e estavam lutando por países desenvolvidos e ricos, e que não tinham nenhum interesse de que eles pudessem melhorar a sua própria condição. A Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, faz a sua revolução em 1917, e a partir daí são 5 anos de preparação e organização para que então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas viesse a existir no ano de 1922. Inicialmente são apenas 15 países, com o passar do tempo outras nações vão aderir a essa nova forma de Estado e sistema político e econômico. E a partir anda para que outros países também pudessem aderir a esse novo sistema, as consequências e mazelas que o capitalismo liberal implantou dentro das sociedades capitalistas e com suas sociedades. E para que isso pudesse ser contido, né, os países capitalistas eles criarão uma estratégia a fim de garantir a manutenção do sistema capitalista, ainda que falido naquele momento. A União Soviética ela possui algumas características que são importantes conhecê-las. Por exemplo, uma delas é o unipartidarismo. A organização política ela é feita por um único partido, portanto, qualquer participação política de que alguém quisesse propor para que ajudasse, ele deveria fazer parte do partido e assim estar colocando as suas ideias, e essas ideias elas seriam implementadas dentro da política aplicada no país como um todo. É claro, observando as disputas políticas que há dentro de qualquer organização social, como a política, né? É um país que busca a igualdade, né? Diante de uma situação em que de uma população tão pobre, né, um dos objetivos é fazer essa transição de um estado que detém esse controle da produção, da distribuição, circulação de bens e serviços, e o Estado seria o responsável
pela distribuição das riquezas dentro desta sociedade, promovendo um igualitarismo. Os seus dirigentes acreditavam que somente uma nação forte seria capaz de se defender de possíveis ataques, uma vez que ser uma alternativa ao capitalismo diretamente representava um enfrentamento ao status quo de um sistema que já existia há alguns séculos, no caso o capitalismo, que desde o século XV já se apresenta, né, e vai ganhando musculatura, quando no século XVIII ele acaba substituindo o feudalismo, e agora ele encontra pela frente um novo adversário, um adversário que é recém-nascido, né, para enfrentar agora um jovem adolescente em pleno desenvolvimento. Portanto, o que a gente observa que há uma incompatibilidade de estrutura nesse enfrentamento. Mas esse recém-nascido, ele possui um amadurecimento precoce até certo ponto para fazer esse enfrentamento. Esse enfrentamento ele é feito de uma forma bastante consistente, né? Na forma como ele apresenta, na medida em que os países socialistas, né, eles passam a se desenvolver numa velocidade muito grande. Havia um propósito de torná-los cada vez mais industrializados e desenvolvidos, a fim de gerar uma competitividade em relação aos capitalistas. Vale lembrar que ao longo da sua existência havia um desequilíbrio, né? O capitalismo ele detinha cerca de 70% do PIB mundial, enquanto os países socialistas movimentavam cerca de 30% do PIB mundial. Como a gente pode observar, há uma disparidade nessa condição econômica, né, nesse enfrentamento político e ideológico. O socialismo soviético é um socialismo que possui como origem, né, bases do socialismo marxista. Karl Marx é um dos principais idealizadores, embora as suas ideias não sejam plenamente aplicadas dentro desta realidade, tendo em vista a conjuntura que foi encontrada. Primeiramente porque ele não acreditava que a revolução, nem o estabelecimento de um Estado socialista pudesse acontecer num país atrasado como era a Rússia, né? Ele acreditava que seria em países como a França, a Itália, né, e outras nações mais desenvolvidas. Então, essa incompatibilidade, né, de cenário também ele foi favorável que muitas das disputas que se dão dentro do estabelecimento do Estado soviético, liderado por Stalin, por isso ele vai ganhar essa denominação de stalinismo, né? Ele é um Estado centralizador que controla tudo. Havia duas classes sociais, a classe política e a classe dos trabalhadores. Até certo ponto, né, há uma legitimidade, há uma legalidade, há uma lógica, há uma ética na aplicação da proposta que foi colocada. A partir de um determinado ponto, vai havendo uma diferenciação entre políticos e trabalhadores, onde políticos passam a ter mais privilégios que os próprios trabalhadores. E o Estado soviético é um Estado que não prima pela propriedade privada.
a propriedade dos meios de produção, elas fazem parte do Estado, que é quem controla tudo a fim de fazer essa distribuição de renda, né, com a finalidade de produzir a igualdade. Vale lembrar também como se trata de um Estado centralizador, totalitário, né, não é democrático, não há liberdade de expressão. E esse posicionamento ele é colocado tendo em vista que muitas pessoas, né, nem todo mundo, você não vai encontrar unanimidade para poder estabelecer um sistema novo, desconhecido, que ainda não havia sido aplicado em lugar nenhum. E havia dentro da própria União Soviética, obviamente, como vai haver em qualquer outro lugar, pessoas insatisfeitas. E essas pessoas, elas eram reprimidas, né, eram perseguidas. Havia até perseguições internas dentro do próprio partido. O próprio Stalin mesmo, ao assumir o poder, né, ele faz um enfrentamento direto com um dos maiores líderes, que era Trotsky, que possuía um propósito diferente. Enquanto Stalin propunha que houvesse um expansionismo da União Soviética, Trotsky acreditava que era melhor que houvesse um fortalecimento interno para depois haver essa expansão. O Trotsky acaba perdendo essa disputa para o Stalin, que é quem assume o poder. E a partir do momento que Stalin assume o poder, ele começa a perseguir todos os opositores que estavam ligados a Trotsky. Era um grupo bastante significante. O Trotsky ele vai fugir para o México, mas um espião soviético acaba capturando e matando ele naquele país, né? Então, a participação política dentro do Estado soviético stalinista, ela significava a criação de políticas que pudessem dar voz aos camponeses e aos soldados. Eles acreditavam que dentro desse propósito, né, a adesão seria muito maior e as pessoas se sentiriam mais representadas. Por outro lado, temos os estados totalitários nacionais, capitalistas, né, que são representados pelo nazismo e o fascismo, que são muito semelhantes, embora possuem sua essência diferenciada, né? O nazismo, por exemplo, possui uma característica muito particular, né? Ele é um Estado xenofóbico, um Estado em que persegue judeus, persegue ciganos, negros e homossexuais, né? Um Estado bastante racista, preconceituoso, né? Um Estado também que acredita que todas as resistências, seja interna como externas, a sociedade deve estar preparada para enfrentar. E assim como o Estado soviético é um Estado bastante militarizado, onde os militares possuem uma força representativa muito grande. O unipartidarismo é uma característica também contida dentro dos Estados nacionais capitalistas, né? Um único partido que domina a política e possui o controle social e político desta sociedade. Vale destacar que nazismo representa o governo de Adolf Hitler, instituído na Alemanha, e o fascismo representa o governo de Benito Mussolini na Itália.
Esses dois representantes eram líderes carismáticos, né, com a capacidade de um discurso muito grande, onde pessoas passavam horas ouvindo seus discursos, né, e estavam na frente desses países, né, com esse discurso nacionalista, patriótico. A participação política dentro dos estados nacionais capitalistas, ela significa a adesão ao governo. Então, qualquer um que fizesse qualquer objeção no sentido contrário àquilo que estava sendo proposto era considerado um inimigo do Estado, um inimigo do governo. Ele era perseguido, preso, torturado, exilado, em muitos casos até morto. Então, as coisas elas vão acontecendo e os estados, o nazismo e o fascismo, eles se fortalecem, né, e querem ganhar mais espaço político e dominação. E dentre eles, o que mais se destaca é o nazismo de Adolf Hitler. Ele acreditava que a raça ariana seria a raça que possuía uma capacidade natural para dominar o mundo, considerando uma raça superior, e assim fazer-se justo que todas as nações fossem submetidas a ela. E passa, a partir desse pensamento, né, a formar uma nova geração, desde as crianças até as pessoas que passavam pelos mais altos graus de ensino, uma doutrinação. Em todos os estados, a doutrinação ela é uma característica muito grande no processo de educação, tá? E esses estados eles se utilizam muito bem, onde que uma geração passa a idolatrar esses líderes, né? Esses líderes, por onde quer que eles passem, eles são reverenciados por essas pessoas que fazem parte do país da qual eles governam. Então, na medida em que a Alemanha ela vai expandindo o seu território e conquistando novos territórios, ela vai encontrar uma barreira muito grande, muito próxima, que é a União Soviética. Então, foi feito um acordo de não enfrentamento, né, entre a Alemanha e a União Soviética, em caso de guerra, né, e até determinado ponto a Alemanha ela respeita este acordo que foi feito entre essas duas nações. Mas por razões, né, de caráter ideológico, expansionista, né, Hitler acredita que fosse capaz de quebrar esse pacto e assim conquistar o território soviético. E ele estava sendo até bem sucedido, né, nos frontes de batalha, conquistando em todos os territórios seu exército, assim como sua marinha, seus aviões. Eles eram muito respeitados na Europa como um todo, né? Mas a partir do momento em que ele invade o território soviético, né, eles possuíam um corpo militar muito bem preparado e em pouco tempo demonstraram uma capacidade de desenvolvimento bélico surpreendente, e ao entrar na guerra ao lado dos Estados Unidos, França e Inglaterra, né, eles foram definitivos, né? Sua entrada foi decisiva para que fizesse a vitória, para que houvesse
a vitória do capitalismo liberal e do socialismo stalinista soviético, né, em detrimento do Estado Nacional nazista e fascista de Adolf Hitler e Benito Mussolini. Se a União Soviética não tivesse entrado na Primeira Guerra, provavelmente os Estados Unidos de hoje seria a Alemanha sobre os princípios, né, que eram defendidos por Hitler. Então essa participação ela foi determinante. A partir daí, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles se separam, eles só tinham um inimigo em comum, foi uma união estratégica e política, né? E vai haver uma bipolarização, uma era conhecida como Guerra Fria, onde essas duas potências políticas e econômicas, elas não se enfrentam diretamente, mas elas buscam influência geográficas no mundo como um todo, patrocinando guerras e grupos que queiram aderir ao seu próprio regime, né? O Stalin ele morre um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, em 1953, e quem vai assumir o seu posto é Nikita Khrushchev, que dá continuidade à sua política. Khrushchev ele vai seguir as mesmas determinações de Stalin e vai colocar a União Soviética numa posição cada vez mais privilegiada de crescimento e influência de outras nações, né? Países de vários continentes, na África, na Ásia, inclusive na América, passam a aderir a esse novo sistema, né? Só que a partir de 1964 o Khrushchev ele é substituído por Leonid Brezhnev. O Brezhnev ele governa de 1964 a 1962, tá? Em 1961 a União Soviética lançou o primeiro satélite no espaço. Isso vai gerar uma revolta nos Estados Unidos muito grande, porque afinal de contas entendia-se que eles estavam perdendo essa disputa ideológica, e para correr atrás do prejuízo, né, dessa disputa, eles criam uma estratégia, né, de também alcançar um posto que fosse maior do que aquele que havia sido conquistado pela União Soviética em 1961. Em 1969, os Estados Unidos alcançam a Lua, uma viagem, né, que marcou uma era muito grande. No governo de Brezhnev, né, o estabelecimento de uma corrida espacial vai ganhar áreas nos cinemas, em várias áreas, né, do marketing, da propaganda, com um caráter de guerra nas estrelas. Uma estratégia criada pelos países capitalistas numa disputa que seria aeroespacial, né? E a União Soviética não possuía uma envergadura econômica suficiente para entrar nessa competição, tendo em vista que os investimentos tecnológicos nesta área eles requerem, né, um capital muito grande. E quando a União Soviética começa a redirecionar dinheiro que era fundo das indústrias de base para as indústrias bélicas, e assim também a busca por postos cada vez mais altos no espaço de desenvolvimento tecnológico, a população começa a sofrer as deficiências de áreas que não eram assistidas pelo Estado. E a partir da década de 70, final da década de 70, já começa a haver uma certa revolta da sociedade, e os Estados Unidos percebia que a guerra começava a ser ganha. E através dos seus grupos, né,
de investigativos, de espionagem, que havia tanto em um país como no outro, eles começam a corromper, infiltrar, influenciar políticos que estão do lado de lá. Do lado de cá também não é diferente, né? A política de espionagem, infiltramento e agentes especiais dentro dos países capitalistas também ocorreu de uma forma significativa. Mas os capitalistas eles foram mais eficientes e muito mais bem sucedidos nesse propósito de corromper pessoas de postos estratégicos, seja no conhecimento daquilo que estava sendo desenvolvido ou de posições políticas, de decisões que iriam ser tomadas, quando foram tomadas, por quem foram tomadas, onde foram tomadas. Isso era revelado por esses agentes especiais de ambos os lados. A partir de 1989, você tem a queda do Muro de Berlim, que é um fato importante, pois 2 anos depois aconteceria o fim da União Soviética. E aí o fim da União Soviética ela acontece com o governo de Mikhail Gorbachev, que é um político que vai ser responsável por essa nova reestruturação política e econômica, e vai criar 2 grandes projetos que vai mudar e colocar a União Soviética numa posição que pudesse, crendo ele, poder trazer de volta o equilíbrio que havia sido perdido dentro da União Soviética e dos seus países agregados a ela. A principal política, uma política econômica chamada perestroika, que significa reestruturação da economia, e transparência, que visava colocar as medidas tomadas pelo governo soviético mais claras, seja para a sua sociedade, assim com o mundo, a fim de ganhar credibilidade internacional. Bom, ficamos por aqui, até a próxima. Muito obrigado pela atenção.